Tá bem. Ok, já está gravando, gente. Olá, boa noite a todos. Pessoal, nós estamos aqui hoje para a gente bater um papo sobre, na verdade, sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E a gente vai estar falando hoje aqui de um tema, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 23, que é os tormentos voluntários. Né? Então, vai estar eu aqui, o Hernani, a gente batendo um papo. Mas, primeiramente, a gente vai fazer uma prece, né? Para que a gente iniciar aqui. Vamos, então, assim, buscando silenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E vamos, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo, mais uma vez, de estarmos aqui, para podermos refletirmos sobre um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Mais uma vez, Senhor da vida, agradecemos a oportunidade do trabalho. Agradecemos a Jesus por permitir que nós possamos trabalhar na sua seara. Que os benfeitores espirituais possam aqui estar presente e temos a certeza que estão nos intuindo, nos ajudando, a cada um de nós que estamos aqui neste momento para podermos fazermos esse bate-papo, essas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade. Oi. Hernani também é lá do Esperança, eu sou aqui da Associação Espírito Consolador. Vamos lá, Hernani, vamos começar aí as nossas reflexões? Vamos sim. Primeiramente, como eu estava dizendo, quero agradecer a você pela oportunidade de a gente poder junto fazer dessa maneira que nós estamos aprendendo agora, né? Um aprendizado. Eu costumo dizer que estamos longe do corpo físico, mas ligados no coração. E agradecer ao Rafael também, né? Está dando esse apoio, suporte técnico para a gente. O Rafael é o suporte técnico aqui. Fazer esse bate-papo e divulgar um pouquinho. Bom, Jaci, o nosso bate-papo que você propôs sobre o Evangelho, eu achei interessante porque quando eu li o texto que se refere ao assunto, sobre os tormentos voluntários, eu gostaria de já começar com uma pergunta para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Porque quando eu li o texto, me veio a seguinte pergunta: existe a felicidade pura na Terra? Porque derivado dos tormentos voluntários que nós abraçamos, eu fiquei perguntando, pô, a gente consegue uma felicidade pura, essencial para a nossa vida aqui na Terra? Aquela que o Livro dos Espíritos fala, que o Evangelho fala? Você acha que isso é possível? O próprio texto, né, Nani, ele nos fala que não é possível, né? Ela vem mesclado. Vem mesclado do quê, né? Mesclado por causa das nossas imperfeições ainda, né? Nós somos ainda, todos nós, muito imperfeitos, e nós trazemos conosco essas imperfeições lá de trás, né? Porque é importante a gente lembrar que a doutrina espírita nos esclarece que nós não começamos lá no berço e terminamos lá no túmulo, né? Nós trazemos no nosso bojo reencarnatório experiências anteriores, e essas experiências que a gente traz anteriores, elas são algo que a gente não aprendeu, na verdade, né? E a gente está tendo a grande oportunidade de estarmos aqui novamente para aprender, né? Será que vamos aprender? Estamos aprendendo, somos todos aprendizes do Evangelho do Cristo, né? Então, isso eu costumo dizer que a gente é privilegiado, né? Por que eu disse que a gente é privilegiado? Primeiro, Deus deu uma das suas moradas para a gente morar. Depois, ele mandou aqui um dos seus filhos para ensinar para nós como nós devemos fazer, da maneira que devemos fazer, mas não só teoricamente, ele veio ensinar, ele veio praticar. Daí ele falou de amor e amou, ele falou de perdão e perdoou. E aí, né, um pouco mais à frente veio a doutrina espírita, que ela veio nos esclarecer, né, tirar
algumas, muitas superstições que estão ali em relação ao Evangelho do Cristo, vem esclarecer muitas coisas em relação ao Evangelho do Cristo. Se a gente pegar esse, né, aqui o Evangelho, né, e a gente... Pessoal, vocês podem não acreditar, mas isso aqui é um livro, tá? O livro é o Evangelho. Ele é bem antigo. Então, aqui no capítulo... Ele existe ainda, ele existe ainda. Que no capítulo Bem-aventurados os aflitos, né? Então, Jesus fala, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, né? Então, essa palavra serão, ela tem um significativo bastante grande. Serão, é futuro. Se eu não pensar num futuro, ela fica meio inteligível, como diz Kardec, né, em algum ponto que ele fala. Então, sem a gente pegar o Evangelho do Cristo e trazer para a luz da doutrina espírita, a gente acaba não entendendo direito, né? Então, por isso que eu falo que a gente é privilegiado, né? Deus nos deu a sua morada, nos mandou Jesus e a doutrina dos espíritos, né? Para que a gente possa esclarecer a gente, né? Em relação a isso. Então, essa felicidade, ela, né, a gente vai alcançar um dia. Todos nós somos candidatos a ser felizes. Os benfeitores espirituais nos dizem que nós somos simples e ignorantes, porém todos com uma meta, que é a perfeição, né? E lembrando sempre que essa perfeição é a perfeição relativa, porque absoluta somente é de Deus. E essa perfeição nada mais é do que essa felicidade, né? Eu acredito que é assim. E mais ou menos isso que você também, que a doutrina nos fala, não é isso, Fernando? Sim, sim, é isso mesmo. É que eu fiz uma referência sobre essa pergunta, porque no próprio texto fala, né, que a felicidade pura a gente sabe que ainda não está na fase evolutiva que nós estamos vendo no planeta, como você explicou muito bem. É difícil a gente ter essa felicidade pura, né? Como nós todos almejamos no íntimo nosso, nós sabemos disso. O texto fala que a gente pode usufruir de uma felicidade relativa, mas de acordo com os nossos procedimentos, as nossas ações aqui. Quando a gente começa a falar de, por exemplo, do texto, os tormentos voluntários, é porque a gente começa a se apegar a coisas que nos vão nos trazer tristeza. E o próprio texto fala disso. Quando a gente começa a ter o ciúme, o egoísmo, a inveja dos irmãos que estão se dando bem, ou alguma coisa material que alguém conquista e a gente não tem, isso é um tipo de um sofrimento voluntário, de um tormento voluntário que a gente vai adquirir para nós mesmos. E aí é impossível ser feliz até mesmo nessa felicidade relativa. Porque aquele que tem, como o texto fala, aquele que tem o ciúme, ele vive numa guerra íntima e não consegue ter paz, né? Aquele que é orgulhoso, ele precisa sempre provar para os outros primeiro, que ele está sempre bem, que ele conquista, que ele precisa e que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa, às vezes, nem de Deus, como eu já ouvi em alguns casos. E aí é uma luta diária. E isso acaba se tornando um tormento voluntário para ele, é um sofrimento voluntário. Mas isso é tão interessante, Jaci, que eu acho, porque enquanto nós não temos uma base, como você disse mesmo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? E essa passagem de Jesus nos mostra que serão, mas serão aonde? Né? Quando? Fica esse questionamento. Então, nos prova que a gente tem que ter uma base, como nós espíritos sabemos, da imortalidade da alma. Se a gente para só nos tormentos e acreditando que a vida é só aqui, é só essa encarnação, ou é só que a vida toda é berço e túmulo, o sofrimento toma uma proporção muito maior. Agora, quando a gente começa a entender que isso aqui é uma pequena passagem de uma vida imortal, onde nós estamos aqui passando por experiências, adquirindo novos conceitos, aprendendo novas lições, resgatando algo que a gente deixou para trás, e a gente começa a projetar o nosso futuro, os tormentos começam a ter outra dimensão. Não é verdade? Eu tenho um palestrante espírita que falou uma frase muito interessante e eu estou tentando colocar no meu papel aqui, hein? Eu acho bom vocês fazerem também. Ele falou assim, projete o teu futuro, porque a gente projeta o nosso futuro, né, Jaci, né, Rafa? Amanhã eu quero fazer um curso, eu quero fazer isso, só que ele falou diferente, Jaci. Ele falou assim, amenize seu coração com os tormentos voluntários de agora e faça um projeto futuro para a sua vida imortal. Comece a projetar a tua vida aonde você quer estar daqui 500 anos. 500 anos. Isso é uma consciência da imortalidade. Onde você vai querer estar assim daqui 500 anos, hein, Rafa?
Eu estou começando a pensar, porque antes eu estava querendo ir para Disney, agora já não estou mais querendo ir para Disney. É uma consciência, cara. É uma consciência que a gente tem que adquirir para que esses tormentos voluntários nossos comecem a se dissolver no nosso dia a dia. Que o ciúme possa... Não, por que eu tenho ciúme se cada um tem aquilo que merece e conquista? Não existe privilégio na mão do Criador, né? E é tão interessante porque aí eu faço uma correlação antagonista, né? Tudo que é dos prazeres materiais dá a impressão que é de encontro aos prazeres espirituais. Não é verdade? Tudo que eu me apego na matéria me faz sofrer espiritualmente. E vice-versa, né? Para quem é apego à matéria. Então a gente tem que aprender a balancear isso. O que a doutrina espírita também fala, ela não fala assim, você não pode ter nada na vida. Você tem que ser um eremita. Não é isso que ela prega. Jesus nunca pregou isso também, não é verdade assim? É lógico que quando a gente sai para as nossas conquistas, nós vamos ter os sabores das conquistas e os dissabores. Agora, saber lidar com esses dissabores, com esses tormentos voluntários, que é o grande lance da coisa. Você não acha? Sim, muitas vezes as pessoas, quando a gente às vezes fala, acho que é importante a gente dizer que as coisas materiais são extremamente importantes para nós, né? Por exemplo, Lógico. você vai dar uma cesta básica para uma pessoa, né? Você tem que ter um recurso para comprar aquilo. Alguém teve um gasto com aquilo. Então, mas a questão é o né? Porque o homem, na verdade, ele está sempre, o texto também fala um pouco disso, está sempre em busca da felicidade. Mas aonde é que ele está buscando essa felicidade? Exatamente. Em que ele está buscando essa felicidade, né? Então, muitas vezes ele busca nas coisas materiais, né? No carro do ano, na mansão, enfim, né? E, na verdade, as coisas mais simples são as coisas, né, onde está a felicidade. Então, é o que a gente faz com aquilo que a gente tem, né? Então, o Cristo, né, tanto é que ele, quando apresentaram para ele, ele disse lá, dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, é importante que a gente também fale um pouco sobre isso, né? E só voltando um pouquinho, o esforço que muitas vezes as pessoas fazem, né, em relação ao ciúme, ao egoísmo, né? O mesmo esforço que ela fizesse para a conquista das coisas, né, da alma, né? Esforço, né? Então, ele se esforça tanto para ser ciumento, porque o ciumento é aquela pessoa que não tem sossego, né? Ela vive olhando o que é o do outro, né? E aí ela não olha para aquilo que ela tem. De repente, ela tem tantas coisas boas para oferecer, porque todos nós temos muitas coisas boas, né? A gente, ontem mesmo eu estava conversando, né, com a Márcia, que a gente estava fazendo também uma palestra dessa, e a gente falou dessa questão que, se a gente olhar, né, para trás, a gente conquistou muita coisa já, né? Tem pouco tempo atrás aí, a gente comia carne humana. Hoje não mais, comemos carne de outros animais, mas não mais a humana, né? Ou seja, a gente avançou bastante. Mas em relação a chegar a essa felicidade, ainda falta bastante, mas a gente já avançou, estamos avançando, nos momentos, né, mais desafiadores da nossa vida, é onde a gente mais aprende, porque é importante que a gente olhe as coisas com os olhos da alma, né? E nem sempre a gente olha dessa maneira. A gente olha, muitas vezes, com os olhos da matéria, né? Material, porque a gente muitas vezes busca muito isso. Como a gente disse, buscar as coisas materiais não está errado. O problema é, né, o que a gente faz com isso, né? Então, e a doutrina espírita, ela abre um horizonte muito grande para a gente, né? Um olhar para a gente, né? Por isso que ela é o Consolador prometido, que a gente diz que está lá em João 14, né? Porque que é algo mais consolador para a gente, de ter um olhar para frente e ver que aquilo que a gente está fazendo, né, hoje, ele tem um reflexo amanhã, né?
Porque hoje a gente é reflexo de ontem, e amanhã seremos reflexo de hoje. Então, portanto, se a gente quer ter um dia melhor amanhã, a gente precisa ter boas ações hoje. Então, se hoje a gente não está lá muito bem, é porque lá atrás a gente não agiu muito bem. Então, a gente está tendo a grande oportunidade, que é a bênção da reencarnação, de virmos para irmos aprendendo, né? Eu não gosto muito, às vezes tem algumas pessoas, até mesmo da doutrina espírita, que coloca a palavra pagar. Eu não gosto muito dessa palavra de pagar alguma coisa do passado. Eu acho que é aprender. A gente está aprendendo. A gente não aprendeu lá, e Deus, como é maravilhoso, nos dá a oportunidade de aprender agora. E vai nos dar outras oportunidades. Agora, não é porque que Ele vai dar outras oportunidades que nós vamos ficar adiando isso, né? Vamos ficar adiando para amanhã, né, o que a gente pode fazer hoje. Não, vamos fazer hoje, porque amanhã teremos outras tarefas para fazer, e cada vez nós vamos assim. Porque dessa maneira nós vamos, né, a passos, né, passo a passo, vamos chegar a essa felicidade, né? Com certeza. É legal você falar isso, porque, na verdade, quando a gente fala desses tormentos, dos nossos sofrimentos voluntários, que é voluntário porque nós criamos, é isso que aquele texto está dizendo, nós criamos, e aí é aquilo que você estava falando, né? A doutrina espírita abre um leque diferente para a gente. Quando a gente fala, por exemplo, das futilidades da vida, onde a gente se apega às coisas materiais que são perecíveis, né? Por mais que muitas pessoas a gente pense que não, e a gente se apega a isso com toda a nossa alma, todo o nosso coração, essa raiz acaba sendo criada na matéria. E isso inevitavelmente vai nos fazer sofrer. Porque uma hora ou outra nós vamos desapegar. E isso está tão evidente agora, Jaci e Rafael, porque, veja bem, o que nós estamos fazendo agora? Nós temos que falar através da internet, porque a gente não pode estar junto. Uma conversa, a gente pode sentar numa mesa e falar sobre esse assunto, porque a pandemia está batendo aí na porta e esses valores agora materiais têm que ser revistos. Muita gente que eu vejo fala assim, eu tenho medo de perder tudo. E eu falo, você vai perder o quê? Não é verdade? Coisas que a gente fica pensando que vai ser eternas nessa vida e vamos levar junto com a gente, acaba não sendo real. Entendeu? Então, hoje, eu vejo pessoas relatando, pessoas que tiveram Covid. Eu tenho um grande amigo meu que é médico, ele ficou internado 45 dias, teve um processo muito difícil para voltar, ainda está na recuperação da questão respiratória dele, fazendo fisioterapia, e ele me falou isso. Os meus conceitos mudaram. Os meus conceitos de vida mudaram totalmente. Eu vi a morte de perto e eu sei que agora existe algo diferente e eu tenho que mudar. Então veja quais são as lições que nós devemos tirar isso, né? Porque na verdade hoje a morte bate na porta, né? E é uma outra coisa interessante, né? Eu acho que esses tormentos voluntários ficam mais agarrados na gente quando a gente tem a sensação de que vai perder, ou tem a sensação, como essa pessoa acabou de relatar para mim, que a gente vai morrer, né? E uma coisa que a gente deveria fazer muito mais, principalmente nós espíritas, né? Que é tratar a morte como um caso natural, com um processo natural do espírito. E muitas das vezes a gente não entende isso ainda. E a gente sofre com tudo isso, entendeu? Então eu acho que agora, como você está falando, a doutrina espírita vem fazer seu papel. Eu acho que todos nós como espíritos agora, é como Jesus pergunta, né? E você, o que faz diferente? Não é verdade? Então eu acho que é isso. E tratar as futilidades da vida como se fossem as únicas coisas que nos vão dar as bem-aventuranças, é um erro. Porque, na verdade, quando a gente se tem os prazeres da terra, como diz Jesus, já está pago. Né? Se a gente não abrir mão de algumas coisas, não renunciar a algumas coisas, não entender que a verdadeira felicidade não é deste mundo e que nós temos que aqui, como você falou muito bem, Jaci, é um processo de aprendizado e que algumas coisas vão doer na gente mesmo. Porque, como você disse, é uma escola. E aqui a gente não está para pagar, como você falou, a gente está para aprender. Né? E algumas coisas nós temos que deixar para trás. E isso é um apelo que nós vemos de outras vidas, que a gente vem trazendo e que a gente está depurando. Agora, com toda certeza, hoje, nessa encarnação, todos nós somos melhores que a outra. Já temos algumas coisas que nós já avançamos. Vamos buscar alguma coisa para que a gente possa reaprender? Ok, tudo bem, a gente entende. Mas nós temos a oportunidade de, conhecendo a doutrina, ou acreditando nesse Jesus que é maravilhoso, que está sempre com a gente, nosso amigo, nosso companheiro, de dias e dias aí, de séculos, de encarnações e encarnações,
que nos abraçou desde o comecinho da Terra, aprendendo com Ele, entendendo que a nossa verdadeira felicidade ainda a gente vai almejar ela. Mas no fundo isso é tão interessante, né, assim, porque às vezes a pessoa tem tudo, mas sente a melancolia, sente um pouquinho daquela tristeza, como se algo faltasse, né? Então as futilidades da vida que ele tem, que não teria ter esses tormentos voluntários, ele está bem, mas ele fala, poxa, parece que eu sinto algo ainda em mim que está faltando. E nada mais é do que essa sensação da felicidade que ele teve, mesmo que for por alguns momentos na erraticidade, ter vivido. É a sensação do espírito livre, né? Não na matéria. Então eu acho que a gente deve ter essa consciência de que deve sim buscar um conforto material, deve sim ter todo um projeto de trabalho aqui na Terra, porque é uma lei também da sociedade nossa, ser responsáveis, né? O que seria do planeta se não tivesse um empresário que desse emprego, não é verdade? Então é necessário isso, mas o importante é a gente não trabalhar com isso como se fosse a única coisa da nossa vida, como se fosse eterno, né? E aí, falando de sentimentos, como você disse, assim, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, né, a inveja, isso tudo atrapalha o nosso processo evolutivo, né? E aí a pessoa cria para ela mesma esse sofrimento, enquanto que aqueles que torcem pela nossa vitória, que nos amam, espera que a gente acorde, né, desse sono. Aí eu lembro daquela passagem de Jesus, né, quando ele curou o cego. O cego perguntou para o cego, o que você deseja? Você acha que Jesus não sabia que ele era cego? Aí ele fala, eu quero ver, né? Então hoje, às vezes eu penso nisso assim, nós somos ainda cegos, né? Se eu pudesse, Hernani, o que você quer? Pô, Jesus, eu quero ver essa maravilha que é essa vida futura, essa maravilha que é a chance de, pelo menos, almejar no grande horizonte esse reino que o Senhor sempre falou para a gente, essa felicidade que vai nos preencher por completo, né? É isso que eu tento imaginar quando eu penso na felicidade real. Não é isso, assim? Rafael, se É, quiser falar alguma coisa aí, Rafael, nos ajuda aí, pô. ô, Rafael, você está marcando o nosso tempo aí? Quanto tempo nós temos ainda? Estamos em 23 minutos. Opa, então partindo aí para a gente, né, para o nosso final, você tem que trazer uma frase do Emmanuel, né, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: chegará a época que todos se sentirão ricos, né? A noção do capitalismo e o operário estará renovada, enderecerão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Então, um dia nós vamos entender que todos nós somos ricos, né? Então, e somos ricos. Sim. A gente precisa pensar nisso. Então, acho que a gente trouxe alguma coisa para a gente, na verdade, né, Nani, para a gente refletir, né? Para que todos possam fazer uma reflexão, nós fazemos as nossas reflexões também, e que todos nós aqui temos o nosso papel, né? O Emmanuel tem uma mensagem que ele diz, que é o teu livro, ele diz assim, né? Que a cada dia você escreve uma página do livro, né? Da sua vida. E essa bibliografia, um dia nós vamos olhar para ela, e vamos ver o que nós fizemos na nossa vida, né? Então é importante, todos nós aqui temos um grande papel aqui de cuidar neste momento do planeta onde a gente vive, e nós temos, né, cada um tem a sua história, e que a nossa história ela seja uma história de progresso, né? A gente olhar para trás e falar, olha, eu estava assim, estou indo assim, e agora eu estou assim, mas eu quero estar assim, porque eu também tenho que ter um objetivo, né? Que é essa felicidade que a gente está falando. Então, é extremamente importante isso. Certo, Hernani? Vamos... Certo, é isso aí. E é importante também dizer, né, Jaci, que mesmo aquilo que você acabou de falar agora, que a gente deve ter um objetivo, que mesmo aqueles, como nós, porque nós também estamos, em certos setores da vida, ou até mesmo em partes do nosso espírito, se assim eu posso dizer, sabemos que o espírito é indivisível, nós temos coisas para acertar, né? E isso não é uma condenação eterna, os nossos erros. Pelo contrário, reconhecer os nossos erros e saber que a gente precisa melhorar em certo aspecto, isso já é um grande passo. Então, para aqueles que ainda, poxa, eu não consigo pensar assim, eu ainda tenho toda essa maledicência, eu tenho tudo isso, eu preciso mudar.
Porque teve uma palestra no Mundo Espiritual que o palestrante era o Dr. Bezerra de Menezes, para a gente encerrar. E ele estava fazendo uma palestra sobre espiritismo. E um dos que estava assistindo ele levantou a mão e falou: doutor, eu lamento, mas eu não posso ser espírita, como o senhor fala. Porque eu ainda tenho a maledicência, eu odeio, eu sinto inveja, eu tenho raiva de alguns irmãos, eu ainda tenho a maldade às vezes comigo, eu quero brigar, eu quero gritar, eu quero xingar a pessoa. E no final de todo o discurso dele, que ele soltou do coração aquele peso que às vezes a mágoa e a raiva nos traz, o Dr. Bezerra de Menezes para ele falou assim: eu sei o que é isso, eu também tenho. Aí ele se assustou, né? Como assim, doutor? O senhor é um baluarte do espiritismo? Como? Ele falou assim: é que agora eu corro disso tudo. Antes eu vivia com isso tudo. Então é interessante reconhecer nossos erros, né? Para que a gente fala, poxa, nesse aspecto eu não posso mexer com isso porque eu não sei me controlar, vamos dizer assim, né? Então deixa eu entender o que acontece comigo para que eu possa mudar. E outra coisa que é importante a gente entender: nunca nós estaremos sozinhos. O nosso professor, que é Jesus, ele vai estar, como diz Jaci, que vem nos ensinar e exemplificar, ele vai estar com a gente sempre. Sempre. A gente pode não estar com ele, mas ele vai estar conosco. Então, se eu posso dizer algo hoje que consola e que possa estimular aquele que vai nos assistir, acredite, os seus defeitos não são nada. Basta você poder aceitar que você tem que mudar, corrigir, mudando, fazendo a reforma íntima, como a nossa doutrina explica, passo a passo, sem querer se tornar anjo de um dia para o outro. Porque às vezes a gente fala assim: faz reforma íntima, Rafael. É como se eu quisesse, agora o Hernani virou espírita. É como se eu pegasse uma espada e saísse cortando a cabeça do meu egoísmo. Agora eu já não sou mais isso. Não vai mudar de um dia para o outro. Não vai mudar. Nós precisamos de experiências cotidianas nesta vida para que a gente aprende e muda. Eu acho que é isso, né? Bom, É isso. para a gente encerrar, eu gostaria de ler um poema de Abel Gomes, e aí eu faço as nossas vibrações. Pode ser? Pode ser, Rafa? Pode, temos 10 minutos. Tá bom. Abel Gomes. O nome do poema é Temos Jesus. Eu achei muito bonito, eu acho que tem para a gente poder refletir um pouquinho nessa noite de domingo. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, avança a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios e desenganos, asperezas dos homens da caverna, mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista da vida eterna. Que bonito, né? Muito bonito. Vamos fazer nossas vibrações, Jaci? Vamos lá, Rafa? Que possamos, então, aproveitando essa energia de estarmos juntos espiritualmente nessa sintonia, vamos elevar nosso coração, os nossos sentimentos a Jesus, o nosso governador, o nosso amigo, o nosso irmão, que ele possa, com seus braços amorosos e fraternos, envolver o nosso planeta, todos os continentes, com o teu exército de ministros de luzes, andar por todo o nosso planeta. Ó Mestre querido, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Ó luz do mundo, que o Senhor possa iluminar todos os recantos, todos, sem exceção. Os homens que governam os países, os menos assistidos, principalmente agora, aqueles que estão nos hospitais, que passam pelas provações da doença do corpo físico e também do espírito. Médico das almas, que tua equipe, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, possa envolver a todos eles, dando força e coragem para prosseguirem em suas vidas. Ilumina também, Senhor, nossos irmãos que estão nas ruas, neste frio, sem a casa que acolhe, sem a comida que preenche o estômago. Que tua luz possa envolver, alimentando o espírito de cada um. Luz do mundo, envolva cada lar deste planeta, onde a célula da família seja abençoada com teus ensinamentos, com teu evangelho. Ilumina, Senhor,
cada trabalhador de boa vontade, para que ele possa levantar a bandeira, Deus, Jesus e caridade, em seu coração, para que seu coração irradie para todos que estão à sua volta, essa fraternidade universal. Jesus, nós agradecemos e pedimos por nós também, para que possamos ter discernimento em nossas palavras, para que possamos ter nossos passos guiados pela intuição divina da tua vontade. Assim nós agradecemos mais uma vez por estarmos falando em teu nome, contigo, porque será sempre para ti, contigo nós estaremos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.